Tá. Então, a literatura infanto-juvenil é um universo novo para um público novo, né? Se a gente for ver, é novo porque é um público jovem e é novo porque o conceito de infância é muito novo. Até a Idade Média, passada a Idade Média, passado o Renascimento, né? Só com o Iluminismo é que vão surgir os primeiros tratados pedagógicos. O Rousseau, aquele todo mundo, pelo menos de raspão, assim, já encontrou com ele. Ele escreveu o Emílio, a teoria do bom selvagem, que dizia que o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. Então, eu acho que o Rousseau é um dos primeiros a se preocupar com a criança como um ser diferenciado do adulto, que deveria ter, por sua vez, um tratamento diferenciado também, né? É aí que nasce, lá no século XVII, no século XVIII, a noção de infância. É como agora, no fim do século XIX, começo do século XXI, é que nasceu a noção de adolescência, né? Antes, as meninas com 13, 14, 15, 16 anos já eram mães, já tinham essa responsabilidade grande de educar um outro ser humano, enquanto que elas próprias ainda não tinham a maturidade suficiente, né? E, como diz a Marina Colasanti, o adolescente é um ser de duas cabeças, porque ele pensa como adulto e, ora, ele pensa como criança. E assim como nasceu essa literatura voltada para o jovem, aí eu lembro da década de 80, não sei se ainda existe, porque faz tanto tempo, a revista Capricho, Carícia, existe. Não sei se ainda é impresso, né, prof? Mas eu lembro que eu comprava. Hoje em dia, não sei, né? Uhum. A gente A Capricho eu tenho certeza que não tem impresso mais, só tem o site. Mas ainda circula. Circula ainda tem edições, mas é tudo online. Uhum. Então, a Capricho é assim, a revista por si só do adolescente, né? Era a revista que ia discutir a sexualidade, que era uma coisa muito afogada, né? Então, a Capricho ia discutir bobagenzinhas, do tipo carícias íntimas, perda de virgindade, essas coisas que eu não sei se discute hoje em dia, ou já se não discute mais, mas na década de 80 se discutia muito isso. E principalmente as meninas compravam muito a revista Capricho e a Carícia, e tinha uns livrinhos também, Sabrina, Júlia, Bianca, que eram os primeiros passos dos adolescentes no mundo da leitura, né? E os primeiros passos das crianças no mundo da leitura é quando nasce o conceito de infância, lá em torno do século XVII, o Hans Christian Andersen já começa a adaptar alguns contos de fadas, como o Patinho Feio,
como A Pequena Vendedora de Fósforos, As Roupas Novas do Imperador. Aí depois nós vamos ter o Perrault, com a Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel. Aí nós temos os Irmãos Grimm também, né? Os Irmãos Grimm iam para os povoados. Tem um filme, Irmãos Grimm. Eu sugiro até que vocês assistam. Eles iam para os povoados e para saber da boca do povo como eram essas histórias, fazer um resgate desse conto de fada e escrever, deixar em forma de registro. Mas para isso havia uma mutilação muito grande, porque o conto de fada, na sua natureza, ele apela muito para o sobrenatural, para o insólito, para a aparição de bruxas e monstros, e tem muita poligamia, tinha muito incesto. São coisas assim que, para um público infantil, ainda a sociedade burguesa achava que era um assunto que a criança não estava preparada para trabalhar. Aí, principalmente os irmãos Grimm vão fazer? Se bem que o Fenelon faz isso, todos os grandes contadores de contos de fadas vão fazer isso, eles mutilam o texto, tiram aqueles elementos primordiais, que a gente chama de arquétipos, que são símbolos universais, e vão esvaziar esse texto para trazer para a criança de uma forma, digamos, entre aspas, inocente, porque há um esvaziamento ideológico muito grande. Então, esse ano, a gente não vai ver só contos de fadas, né? A gente vai ver como que esse conto de fada evoluiu, né? E que outros tipos de textos a escola pública vai adotar, que a escola pública só nasce ali no Iluminismo, no século XVIII, com a Revolução Francesa, que dá em 1789, então guardem bem essa data, 1789, porque ela vai ser um marco, né? Existe um mundo antes da Revolução Francesa e um mundo depois da Revolução Francesa. Onde a Revolução atua como um divisor de águas. Por quê? Porque é uma mudança substancial no modus vivendi, no modus operandi da sociedade, né? O status quo da sociedade vai passar por uma transformação muito grande, porque nós vamos ter a queda da aristocracia com a tomada da Bastilha. Cadê o Rafael? Rafael, cadê você? Ele tá falando no chat, porque ele é tímido, ele nunca liga o microfone, esse menino. Da sua, né? Ô, Rafa, eu tô te esperando no grupo de contação, viu? Vocês estão fazendo falta lá hoje, e hoje teve uma aula tão gostosa, com uma escritora de literatura infanto-juvenil, os alunos ficaram assim... Ele é mesmo tratante, João?
Nossa, eu professora, tem que lembrar o Rafa que ele tá muito esquecido. Hoje ele não sabia nem qual eletiva ele estava escolhendo. Então você tem que cobrar ele mesmo. Quem que falou hoje, faltei também, está com o quarto ano 2020. Ô, professor, é o desconhecido. Hoje o desconhecido está como. Mas é sempre desconhecido. Eu sei lá, acho que eu entrei no meio da turma, ficou. Eu vou mandar trabalhar o texto, desculpa, o vídeo, e vou colocar no Classroom. E vou colocar também lá no meu site, no meu espaço no YouTube, porque ficou uma aula, me parece, tão agradável, se bem que eu tive um problema desagradabilíssimo na hora da... Justo na hora que a Cília Cedini ia começar a falar, saiu uma mensagem no meu celular dizendo que tinham feito um empréstimo, que eu tinha feito o empréstimo, me dando os parabéns porque eu tinha feito o empréstimo. Eu falei, meu Deus, que parabéns é esse? De onde surgiu isso? Eu não fiz empréstimo algum. E aí foi aquela coisa toda, e o banco queria me convencer que eu tinha feito o empréstimo, mas eu não fiz, não, eu tinha limite pré-aprovado, mas eu não fiz. Aí foi aquela coisa toda de... Eu gravei tudo, e ela é muito boa, ela foi nossa aluna também. Todos vocês estão convidados, 5h30, 6h30, ainda mais agora que vocês estão entrando no campo da literatura infantil, da literatura infantil juvenil, e eu estou já com um hall aí de 12 professores diferenciados, uns especialistas sobre os Green, outro especialista só em poesia infantil, e que tende a enriquecer muito o nosso trabalho. Ô, professor, eu estou matriculado nessa disciplina? Eu não sei nem se é de dia ou se é de noite agora, viu? Então, o ano passado você estava matriculado. Mas aí você reprovou por falta e por nota. Eu nunca vi você dar aula. Ah, isso é verdade. Então, automaticamente, eles devem ter tido matriculado por causa da pandemia. Foi o que eu vi. E o senhor Rafa, ó, Rafinha, por favor, hein? Então, gente, olha, o Gleison que está com a gente aí já há algum tempo, tem mais alguém aqui do grupo de contação de história que esteja presente? Deixa eu ver. A Letícia... Não é Letícia Domingues. Sim, é um motivo de muita alegria mesmo. E esse ano, vocês vão poder ter espaço para quem participar, né, além do ACC, e me cobrem, gente, porque eu tenho que fazer a declaração dos 2 primeiros anos. O Gleison já está há 2 anos, né, tem o pessoal que se formou e não pegou a declaração, mas é muito válido. São convidados a participar para poder entender esse quinhão aí, essa área da literatura que é tão pouco conhecida e é tão emocionante, é tão rica, é tão farta de literariedade, de poesia, né? Que a poesia e criança faz a mesma coisa. Então, foi ali em torno do século XVIII, com a Revolução Francesa, no século XVIII mesmo, que vai acontecer, então, a queda da tomada da Bastilha, os burgueses aliados aos pensadores iluministas vão tomar a Bastilha, que era a sede do rei Luís XV,
matam a rainha Maria Antonieta, decapitada, e o rei também, e tomam o poder. E com isso, quer dizer, o primeiro intuito da Revolução Francesa era um intuito até bonito, era liberdade, igualdade, fraternidade, né? E para que os burgueses, o termo burguês, como a gente diz hoje a gente vê um cara bem vestido, uma mulher bem vestida, a gente diz é um burguês, uma burguesa, né? Não, o burguês tinha outra acepção. O burguês era aquele que nascia nos burgos ou morava nos burgos, que eram as cidades, que contornavam os reinos, né? Que iam crescendo em multidão. Isso era muito bom para a aristocracia, porque eles pagavam impostos sobre o que eles vendiam, né? Foram assim que nasceram as metrópoles, né? Porque o mundo, antes disso, quando nós vimos na literatura portuguesa 1, na 2, antes da Revolução, era centrado no campo, né? Era o sistema campesino e o servo trabalhava para o seu senhor alguns dias da semana, a maioria dos dias, e aí trabalhava alguns dias para ele. Isso gera um excedente em dinheiro. E esses servos, desde lá do fim da Idade Média, com as grandes navegações, eles vão vindo aos poucos, vão formando uma sapataria aqui, uma padaria ali, né, uma alfaiataria colar, e vão formando esses burgos, essas cidades aos poucos, e pagam o seu imposto para o rei, né? E esse dinheiro é muito dinheiro, né? Para poder sustentar o luxo da aristocracia. E o povo foi se enchendo com aquilo, né? Então houve a revolução da burguesia, ou quem queira usar o termo de Marx, a revolução do proletariado, e junto com os filósofos iluministas, que nós vimos no ano passado, lá na época do arcadismo, lembra? Né? Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Robespierre e alguns outros, eles centralizaram, digamos assim, o conhecimento e criaram uma enciclopédia, né? Por isso são chamados filósofos enciclopedistas. Bom, eu vou falar um pouco, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a nascimento. Vocês vão ver que é isso mesmo que eu estou falando. E acontece que não havia escola para atender todos os filhos desses pequenos, médios e grandes burgueses que fizeram a Revolução. Então, nasce com uma função equitativa e equalizadora, né, para deixar todo mundo no mesmo nível, e para que houvesse igualdade, liberdade e fraternidade, todo mundo teria acesso ao conhecimento, ao letramento. Para isso, foi criada a primeira escola pública, que é uma escola que vai vir a ruir, porque quando os burgueses percebem que eles podem controlar os pequenos burgueses, né, os médios e os grandes, podem controlar os pequenos burgueses, o que acontece? Eles vão cair no mesmo erro da aristocracia e vão usar, mais uma vez, a palavra carregada ideologicamente para passar os valores
que beneficiavam a própria burguesia. Claro que com métodos diferentes. Durante a Idade Média, se controlava pelo medo, ainda durante o Barroco, se controlava pelo medo. Aí pós-evolução, vai se controlar pelo texto, pela fala, pelo discurso. Daí a importância da gente, quando está lendo, estar sempre atento às questões da análise do discurso, procurando ler nas entrelinhas, porque é muito importante que a gente não seja inocente diante do texto, mas nós sejamos sujeitos históricos, cidadãos, nós possamos ler no texto aquilo que o Chomsky, o Bakhtin, o Gramsci e tantos outros pensadores, e aqui no Brasil a gente tem o João Vanderlei Geraldi, o Marcos Banho, o José Ezequiel Teodoro, por que não tem o Nicola e Moura, mas tem o Faraco. O Faraco é muito bom, sabe? Ele tem um livro para entender o texto, que é uma maravilha, com muita leitura bakhtiniana, com leitura crítica mesmo. Eu trabalhava sempre nos primeiros anos de administração e contábeis, quando eu dava aula ainda. Isso lá nos primórdios, meus primórdios na UEM, em torno do ano 2000, 2001, mais ou menos. Eu dei aula uns anos ali, graças a Deus foi pouco tempo, porque eles não gostam de língua portuguesa de jeito nenhum. E são raros os que gostam. Eu trabalhava muito com o texto Faraco e Moura. A gente tem muitos pensadores, né? Temos Paulo Freire, temos verdadeiros gênios, né? Da expressão verbal, o texto enquanto elemento de libertação. Então, eu vou parar por aqui. O texto enquanto elemento de libertação. Eu prometo, gente, é só hoje que eu vou mandar um vídeo grande, tá? Porque ele já está pronto. E ele se chama Percurso da Literatura Infanto-Juvenil, por que ele ficou um pouco grande? Exatamente porque ele é realmente um percurso da literatura infanto-juvenil desde a Grécia, né? Desde o surgimento da fábula até a literatura juvenil contemporânea. Maio de 2019, eu tenho tempo para fazer isso. Assim, vou dar 2 semanas para vocês verem esse vídeo com calma. Só clicar aí, vocês já vão entrar lá na minha página. Por favor, se inscrevam, dão um joinha lá, tá? Faz propaganda para os amigos,
Professora, vai colocar no Classroom também esse vídeo? Porque o Meet, quando a gente fecha... Para você colocar no Classroom. Então, tem que pedir para as monitoras, prof, que eu, agora, minha vida eu não tenho monitora no particular. Mas nem das outras disciplinas? Tenho, mas aí eu posso dar o acesso do Classroom de vocês? Pode, porque senão vai ficar sem monitor, né? Uhum. Mas esse você põe lá. Vou ver se eu consigo, prof, porque na verdade eu não tenho acesso também, né? Porque eu não sou mais monitora. Você não tem mais acesso. Mas eu tenho, eu só que eu não sei pôr. É só mandar para alguma monitora e pedir para elas colocarem, prof. Tá. É que vão abrindo por aí mesmo e assistindo por aí mesmo. A gente vai pôr no Classroom, porque ele tem 54 minutos. Então é bom assistir por parte e fazendo as anotações por partes também. Se eu errei, eu estava sem recurso nenhum na minha mão, não estava valendo nada. Então, às vezes, eu errei alguma data, alguma coisa. Mas eu gostei desse vídeo. Eu acho assim, que ele dá um painel assim, geral da literatura, da história, como é que a literatura acompanha, né? A história e vice-versa. Me lembra um pouco, não sei porquê, esse movimento, uma música do Paralamas do Sucesso. Entrei de gaiato no navio. Mas parece que eu não sei que a literatura e a arte entra de gaiato na história, a história também entra de gaiato na literatura, e elas estão entrelaçadas assim de uma tal maneira que não dá para trabalhar uma coisa sem a outra. Bom, eu vou apresentar para vocês agora o nosso plano anual de ensino. E eu mudei algumas coisas, tirei alguns autores, coloquei outros, mas basicamente o que eu falei para vocês está aí. Nós vamos ver o sistema literário e o subsistema infantil e juvenil, a estreita relação que a literatura... Está aparecendo para vocês? Tá? Sim, prof, tá aparecendo. A estreita relação que a literatura tem com o mercado, né? Porque, assim, ao contrário das outras literaturas que nasceram sob a égide do mecenatismo, e era patrocinada pelos reis, né? Que mandavam pintar o telhado das catedrais, e havia os músicos da corte, os dramaturgos da corte. A literatura juvenil não, ela já nasce de mão dada com o mercado. Ela é uma literatura, assim, digamos assim, mandada a fazer. Olha que termo lindo. Ela é uma literatura sob encomenda. Porque havia uma demanda e havia uma procura. Havia alunos nas escolas e esses alunos precisavam de livros. Porque os filhos dos aristocratas aprendiam a ler nos Lusíadas, aprendiam a ler na Odisseia, porque eles tinham uma tradição de leitura muito profunda, desde a infância. Né? Agora, o filho do burguês não tinha livro. Né? Eu, por exemplo, em casa, o único livro que tinha para ler eram os livros didáticos. Né? Então,
Em um mês, no máximo, eu já tinha lido livro de ciências, de história, na época nem era história, era estudos sociais. Eu já tinha lido tudo aquilo, aí não tinha o que ler. Então eu fui ler a Bíblia. A Bíblia vai demorar para me ler, né? Porque ela é grossa. Comecei a ler a Bíblia. E aí só depois de muitos e muitos anos, eu fui saber que esse costume que eu desenvolvi é um costume muito comum na Grã-Bretanha, nos países que herdaram tradição dos bretãos, porque eles já são, em sua grande maioria, protestantes, então eles leem a Bíblia desde criança. Então, por isso que eles não têm dificuldade de lerem outros livros. Porque há uma saga, né, a Bíblia. Guardar aquele caminho na cabeça não é fácil. O que a gente vai ver mais? Além dessa relação entre literatura e mercado, que já é uma literatura que nasce para ser comercializada, não é só para... É também para o deleite do leitor. Mas ela já nasce sobre a marca, o carimbo do mercado. Nós vamos ver a história da literatura infantil e juvenil brasileira por meio do texto da Regina Zilberman e da Marisa Lajolo. E eu vou mandar o livro para vocês. Vocês vão ler até a página 40, o primeiro capítulo, certo? Vocês vão ler o primeiro capítulo desse livro. Também tem 15 dias para fazer isso. Se precisar de mais tempo, gente, avisa, tá? Eu posso mandar no WhatsApp da turma? O livro, prof? Sim. Eu acho que pelo WhatsApp não dá, tem que ser pelo Classroom. Aqui. Dá. Mas Dá é que eu sim. acho melhor deixar documentado pelo Classroom, porque não tá todo mundo no grupo do WhatsApp. Tá, mas eu vou deixar. Depois eu peço para colocar no Classroom amanhã. Sem falta, eu peço para a Júlia colocar. Não é que senão depois eu esqueço de mandar, entendeu? Eu me conheço, ainda mais que eu estou muito cheio de coisa para fazer. Depois eu esqueço e não é bom deixar para amanhã. Você pode fazer hoje. Aí amanhã eu peço para a Júlia, para o Caio ou para a Letícia colocarem. Amanhã eu mando, tá, Vitória? Eu estou mandando para o seu aqui Tá bom, prof, agora. mas eu acho que esse livro, na verdade, é para postar semana que vem, porque a aula de hoje estava programada só apresentação mesmo, prof. Só, mas é que eu estou com medo de esquecer. Tá bom. Então, isso que eu estou colocando hoje, que eu já lembrei agora, sim, mas ele é conteúdo da semana que vem. Se vocês estiverem com ele, já pode ir adiantando a leitura. É um livro muito bom,
É um livro que vai dar para vocês, assim, uma visão totalitária. Não, totalitária é muito horrível essa palavra. É uma visão totalizante da literatura infantil juvenil. E tudo que vocês forem procurar e pesquisar, vocês vão ver lá que está lá esse livro, Literatura Infantil Brasileira, Histórias, né? Como ele foi um dos primeiros livros. Primeiro, acho que em 80, a Regina Zilberman escreve a literatura infantil na escola, e logo em seguida, ela, junto com a Marisa Lajolo, já escrevem esse Literatura Infantil na Escola, Literatura Infantil Brasileira, História com H, que elas vão trabalhar o contexto histórico, que é o que eu faço nesse vídeo, e historietas, né? Abarcando as duas coisas. A Letícia não é dessa turma? Qual Letícia, prof? A Rodrigues? Domingues. Não, não é dessa turma, não. Acho que ela é do terceiro ano. Bom. Do quarto ano é só a Rodrigues, professora. Que eu saiba. A Morena. Isso. Lindona. Bom, aí a gente vai ver também o estudo de autores, obras e temas de livros infantis e juvenis durante esse percurso todo. Né? Vamos começar lá no Brasil, no fim do século XIX, com a Júlia Lopes de Almeida e tal, e Olavo Bilac, até chegar a Lígia Bojunga e a Marina Colaçante. Só que eu quero ver se esse ano eu tenho mais tempo para trabalhar esses subsistemas e gasto menos tempo aqui, ó, nesses 3 tópicos primeiros, e ganho mais tempo nesses outros, porque é urgente. Vocês não vão ter literatura infanto-juvenil em suas mídias. Então, vocês não vão ter, e parece que vocês não escolheram literatura infanto-juvenil como... Literatura juvenil como... não escolheram, porque senão era eu que ia dar... Acho que ficou pro primeiro ano. E eu não tenho mais aula. Faço. Então, quero ver se eu adianto, a gente adianta um pouco aqui, para ganhar o item 4, 5 e 6. A metodologia aula expositiva geológica, pesquisa orientada sempre, e estudo dirigido, né? Discussão dirigida, confecção de vídeo, debate. Critério de avaliação vai ser participação nas atividades em sala de aula e elaboração de textos. E eu esqueci de colocar aqui também, gravação de vídeos. E a referência bibliográfica, eu tenho toda ela, e posso mandar para vocês, no caso de pesquisa, mas o que a gente vai usar muito é o Secantini, a Alice Áurea Penchado, o Thiago Valente, eu, quando a gente foi estudar a Ruth Rocha e a Marina Colaçante, e para quem está fazendo o curso, não sei se alguém está fazendo o curso sobre o método recepcional, a gente vai ver bastante a Maria da Glória Gordini e a Vera Teixeira de Guiar nas alternativas metodológicas. Tá? É uma referência boa de ler. Vocês podem
Na estante virtual tem todos esses livros. E tá. Porque é caro comprar tudo isso, né? Eu sei como é que é, eu vou comprando aos poucos. Esse da Marta Neira aqui, vocês podem tirar. Ela, na verdade, ela é uma agregada do Secantini, sabe? Eu gosto muito dela, mas geralmente ela escreve em espanhol, sabe? E dificulta pra gente. Esses textos aqui do Secantini e do Thiago, da Vanderleia, da Ana Paula, são textos muito bons. Aí eu não coloquei os meus aqui não, porque eu tenho vergonha. Alô? Bom, gente, alguma pergunta sobre o plano de ensino? Só que também tem que ficar no Cleso. Alguma dúvida? Não? Então, tudo bem, então. Então, vamos descansar um pouco, tô dando cansada, precisando tomar água. Então tá, gente. Oi, Ângela, lindo. Tudo bem, Angelical? Angelical Ângela. Gente, então, olha, vou dispensar vocês um minutinho mais cedo. Hoje é o primeiro dia, né? Eu falei demais. Então, minha garganta tá ardendo. E sem contar, eu tô aqui desde acho que das 9h30 da manhã, mais ou menos, 15 para as 10. Então, estou muito cansada mesmo. Um beijo a todos, tá? Fiquem com Deus. Beijo, professor. Uma boa noite, bom descanso. Tchau, prof. Boa Vocês noite. também todos, tá? Tchau, prof. Boa noite. Boa noite.